sentimento ali naqueles momentos na parede, né? Além do seu cotidiano. Primeiro era o cotidiano, né? Depois tinham outras sensações quando pegavam as mãos na parede e por aí foi. E quando a gente se depara com o surrealismo, os simbolistas, o dadaísmo, a gente vai pensando que cada vez mais as obras de arte, o tempo artístico, ele vem fazendo parte daquilo que Freud começou a colocar, né? A mente. Quando a gente vai lá no surrealismo, que trazem à tona a questão dos sonhos, os simbolistas provocam esse inconsciente por meio de substâncias alucinógenas, e aí vai provocando e trazendo para o consciente, trazendo para a tela aquela obra de arte, né? Os dadaístas, que num determinado momento queriam causar desordem, mas eles queriam também trazer a questão da mente, do pensamento, né? e da reflexão também, quando eles faziam o que faziam, né? E aí, aqui nesse ambiente, quando eu cheguei, comecei a observar cada obra da Carol, e provavelmente cada um aqui que chegou e começou a observar o que tem por aqui, ou se viu em algum momento, ou por causa das cores, das telas, ou por causa das pinceladas, né? Por exemplo, aquela obra que aquele senhor está na frente dela, como é que é o nome, Carol? O Zezinho, né? A de baixo. Como é que é o nome, Carol? Olha aí, Zezinho. Eu entre eu e você, né? Então as pinceladas que ela usou nos faz pensar e trazer isso, né? Eu me relacionar com você. Então a própria dinâmica da pincelada, os desesperados, desamparados, né? A última, os desamparados, também traz uma ideia para nós do Eduardo Munch, com o Grito, aquela famosa obra que a gente, né, se depara, e provavelmente, aí como a Carol falou, que ela não se permite que a obra seja dela, né? Por quê? Porque a obra é nossa. É nossa. A partir do momento que eu vou sentir as pinceladas, as cores, ou o desespero dos desamparados, né? E é interessante que, enquanto psicanalistas, além de passear pelas obras, a gente perceba a dinâmica do movimento que ela traz, né? E não veja o título, deixa para ver depois. Porque você faz uma análise da obra, né? Olha lá para os desamparados, o que eles estão sentindo e tal e tal. Você não sabe o que é desamparado. Aí depois que você vê o título, aí desamparado. Por que desamparado? E aí a gente vai se achando nas obras, né? Porque, e também uma outra questão, é importante que a gente veja como é a obra e o que é a obra. E eu estou falando para a gente aqui enquanto psicanalista, né? Porque quando alguém vai desenhar no consultório da gente, fazer algum desenho, como é. Aqui, por exemplo, aí a gente observa uma das obras, como é. Ela tem as pinceladas, é azul, é amarela, cor quente, fria, o homem olha para cima, tal. Então é o como. E o que, aí vem a nossa parte como psicanalista. O que é a obra, né? Eu vejo uma obra com tempestade, e aí tem uma tempestade, e o que está por trás disso? E o que é a tempestade? Aí a gente faz uma outra análise, né? Tem muitos olhos aqui nas obras da Carol. O que significa isso? Então, é ver também o individual e o todo, né? Eu vejo a primeira obra como ela mesma, mas também posso, numa galeria, olhar o todo. Então, assim, a gente vai fazendo essas análises, né? Artistas, por exemplo, tem o De Chirico, que também ele é da época do surrealismo, ele antecedeu um pouquinho. Ele fazia pinturas muito duras. Imagina a cena, aquele prédio que não tem ninguém na rua, duro, sombra,
E aquilo ali, ele dizia que retratava naquelas obras dele a criança, o medo da criança dele. Então aí vamos lá na criança interior. Quando a gente começa a estudar os artistas, os poetas, os escritores, a gente vai buscando um pouco da psicanálise. Van Gogh, né? Esse Bexerico mesmo. Como é que a gente poderia trazer para o nosso estudo e para a nossa prática de psicanálise? A questão da criança interior. Aquela criança que a gente, todo momento, precisa resgatar. E é o que nós vamos fazer no consultório o tempo todo. Né? Então, a gente vai fazendo essa reflexão o tempo todo para a nossa prática de psicanálise. E estudando, lendo a vida desses artistas. Né? Vai lá na internet, veja Van Gogh, por que ele tinha um transtorno bipolar, é porque os pais deles eram rígidos na educação, é porque ele teve um caso de amor com alguém, cortou a orelha, vivia sozinho, né? Por que ele tentou suicídio? Então, isso tudo vai fazendo parte. Por exemplo, a Frida Kahlo. Então, a gente vai... E também pode ser aqueles que ninguém fala diretamente sobre a doença psíquica que teve. Né? Freud mesmo, ele faz análise de algumas obras do Leonardo da Vinci, falando da homossexualidade dele e fala do relacionamento dele com as mulheres, as mães que ele retrata, né? A própria Mona Lisa também. E assim, são questões que a gente vai lendo e vai pegando informações. Mas é interessante que a gente cada vez mais vá pesquisando e trazendo também para a nossa realidade e nosso trabalho de psicanalista. Né? Eu sou professora, para terminar minha fala aqui, e sou fotógrafa também, estou fazendo psicanálise, e a partir do momento que a gente começa a fazer a psicanálise, a gente começa a vê-la na profissão e, por exemplo, na arte. Eu não tinha esse olhar em relação às artes, antes de... Sabia que Van Gogh tinha sua doença, todo mundo tinha sua doença e tal, mas fazer uma análise mais aprofundada, isso aí a gente não tinha, né? E na fotografia, só rapidamente falando, a gente também trabalha a questão do inconsciente. E é muito interessante porque lá na época do surrealismo, a fotografia, ela era montada assim, primeiro no estúdio. Pegava o barril aqui, a luz, montava, pá, e tirava a foto. Agora, hoje, a gente tem todos os recursos, Photoshop, inclusive, tudo mais, para poder montar as nossas fotografias do inconsciente. Então, o fotógrafo, quando a gente fala em fotografia do inconsciente, que é até estranho, porque uma pintura você pincela, vai trazendo à tona na tela. E a fotografia você pode usar técnicas como a de meditação, anotar todos os sonhos. Eu tive uma experiência de anotar os meus sonhos durante 3 dias e fotografar o que aconteceu nesses 3 dias no sonho. Então, essa experiência também, que às vezes a gente fala, eu não sonho nada. Então, a minha atenção em acordar de manhã, não falar com ninguém, anotar logo o que eu sonhei, para poder montar a fotografia, também foi interessante. Então, assim, a gente vai vivendo a arte com a psicanálise. E sou professora, como eu disse, e também tenho feito algumas ligações, como a Ellen falou, da questão no hospital, na escola também. Parece que quando as pessoas sabem, e os nossos colegas de trabalho, parece que você está fazendo psicanálise, né? Parece que então a gente tem uns ouvidos maiores, ou é diferente de alguém e todo mundo presta atenção. E tenho trabalhado com isso também, com muita atenção nos colegas de trabalho. Obrigado, Mariana. Mariana vai estar inaugurando com a gente a clínica social também em Valparaíso, no espaço de atendimento a mulheres em dependência química. Acabei de saber, viu, Mariana? Obrigado. Acabei de saber. Bom, vai ser inaugurado dia 30, né, de
de julho, agora com o mutirão terapêutico que a gente vai estar fazendo nessa clínica, e a partir daí a Lucilene acabou de me dar essa boa notícia que a Mariana vai ser uma das nossas psicanalistas que vão estar atendendo lá, juntamente com a Lucilene e com outras pessoas. Bom, agora vamos ouvir um pouco o professor Otávio Calini, que é mestre em psicologia, doutorando também em psicologia e é pesquisador. De repente poderia trazer para nós como é que está a psicanálise na academia, como é que somos vistos, né? É a psicanálise leiga que eu estou falando, porque nós somos psicanalistas leigos, né? E falar um pouco da sua experiência no campo como pesquisador. Bem, boa noite. É até interessante porque o documentário é do Globo Ciência, né? E aí leva a gente a fazer aqueles velhos questionamentos, né? Que são feitos sempre na academia, fora dela. Em que medida a psicanálise tem a ver com ciência? É ciência ou não é ciência? Ou quais são as relações da psicanálise com a psicologia enquanto ciência, né? E o quanto a psicanálise afastou a psicologia daquela ciência tida como dura, como objetiva, como racional, positivista, né? E a psicanálise, até que ponto ela trouxe de volta a psicologia para um sujeito, né? E isso tudo me veio quando a gente escolheu esse documentário, foi porque nós, nesse lançamento hoje desse projeto Psicanálise de Rua, esse documentário tinha que ser algo que trouxesse os elementos mais básicos da psicanálise mesmo. Porque eu sei que todos vocês ou já têm a formação em psicanálise ou estão em formação, já conhecem minimamente esses conceitos. Mas a ideia é justamente trazer simbolicamente um documentário que falasse de conceitos, definições básicas na psicanálise, porque a psicanálise de rua tem essa ideia. A definição, a característica do projeto é trazer, aproximar os conceitos básicos mesmo da psicanálise fora do consultório. E aqui a gente está, então, vendo experiências de pessoas que levam a psicanálise para outros elementos que não são o consultório, o setting ou até mesmo os institutos. Levam para o hospital, para a escola, para as artes, né? Então não tem nada mais adequado do que lançar um projeto como a psicanálise de rua no espaço de arte como esse. Porque arte e psicanálise, elas andam juntas. Todo o curso de vocês já devem ter se deparado com essas questões ou vão se deparar também na ideia de que a psicanálise ela faz parte da cultura hoje e não tem como. Todo o século XX ele é marcado pela psicanálise no aspecto sociocultural. E muitas questões que a forma como nós vemos o mundo, como nós interpretamos, a maneira como nós entendemos, todo o contexto sociocultural ocidental, ele é marcado pela psicanálise. Mesmo quando as pessoas não sabem que muitos conceitos vieram da psicanálise ou foram desenvolvidos pela psicanálise, né? Então, nada mais adequado do que ter um projeto como Psicanálise de Rua aqui no espaço de arte. Porque a arte e cultura faz parte da psicanálise, não como a psicanálise que criou esse processo, claro que não, mas a psicanálise ela é uma ferramenta, é uma forma de explicar o mundo por meio desses processos culturais, históricos, artísticos, né? Aqui nós temos aí a expressão do inconsciente da Carol, mas que é nosso também. Nós nos vemos nesses processos todos, a gente lê o mundo a partir disso tudo, a gente interpreta a nossa realidade a partir desse processo, porque a mesma sociocultura que ela está presente, nós também estamos, e acaba que os nossos inconscientes estão todos aqui. Eles se comunicam de certa maneira porque a gente consegue se enxergar o mundo que nós estamos, todos nós, no mesmo mundo, a partir do inconsciente que seria só dela. Então essa comunicação entre o individual e o cultural, o social e todo mundo, isso a psicanálise faz de forma muito fantástico esse processo de leitura de mundo a partir dessa intercomunicação entre os sujeitos e também a cultura. E a gente já, de antemão, eu quero que vocês já saibam também que a gente está aí com um projeto, né, Carol? A gente está começando a desenvolver um projeto muito interessante aqui no Instituto. A gente ainda vai discutir
alguns elementos mais administrativos, vamos chamar assim, com o Ivaldo, a gente está querendo lançar um clube de arte aqui do Instituto Calírio, né, porque a gente tem algumas pessoas